Oi, gente. Ah, alguém pode me ouvir? Aham. Sim. Certo, perfeito. Vamos ver, tudo. Me desculpa para ser atrasado, foi em casa, tenho um pouco problemas de internet, como sempre, mas agora funciona certo. Vamos ver. Michael, Luan, aluno novo, que bom de ver você de novo. E Aluno Patrícia. novo? Ok, gente. Ah, Eu senti algumas dificuldades da aula passada para você, e por isso vamos começar com uma pequena problema, para resolver um pequeno problema, para iniciar o processo atendimento melhor. Vou abrir agora, me dar um segundo para entender que que tipo aqui. Apresentação deve abrir. E vai fechar essa. Ok. Parece que tudo certo. Tudo está certo. Cadê? Aqui. Agora. Então, hoje vamos continuar para problemas de cromatografia na base fundamental. Essa teoria funciona para qualquer tipo de cromatografia, pode ser aplicada para vários tipos de cromatografia, mas, como eu já disse, na aula passada, ah, foi. ah, na aula passada, eu tentei mostrar para você alguns parâmetros fundamentais para a cromatografia. Este parâmetro fundamental é a altura de um prato teórico, que na verdade é um pouco complicado, mas de novo vamos ver que se temos uma coluna, eu vou tentar aqui mostrar, temos uma coluna cromatográfica, e se essa coluna é transparente, podemos ver que o componente A e B vai migrar nessa coluna, e vamos separar, mais profundo separa melhor. E para caracterizar separação, é suficiente determinar a largura de pico, aqui, que aqui tem caráter sigma, e essa sigma no quadrado dividir para L é a altura de um prato teórico que usa agora para qualquer pesquisa, qualquer característica, qualquer medidas na cromatografia, e para entender, fácil para entender, isso qual é essa altura de um prato teórico? É, na verdade, a altura de uma coluna específica que pode absorver 34% de analito. Por exemplo, se a absorvente é muito pior, uma altura não muito ruim, você pode tem essa altura de uma coluna, por exemplo, 1 milímetro. Se a coluna é muito boa, 0,1 milímetro de altura de um prato teórico, menos altura de um prato teórico, é mais qualidade da coluna que você usa. Certo?
essa fórmula que sempre vamos usar é a altura equivalente a um prato teórico com letra H. E agora, pergunta para você, qual unidade deve ser usada ou medida para determinar essa sigma? Para a fórmula em cima, por favor, me manda a resposta em chat. Como sempre, se você manda corretamente, você vai receber um ponto de atividade. Tem 2 minutos para acabar. Então, de novo, qual é a unidade para esta sigma? Estranho. Luan não às vezes apresenta na aula, mas é sempre resposta boa. E outras pessoas também respondeu, que bom. Então, vamos continuar exatamente. A medida deve ser na unidade métrica de distância, porque H é a altura de um prato teórico, então a distância no quadrado dividir para a distância deve ter uma unidade de milímetro, ou centímetro, ou metro, não é importante. Então, gente, tudo bom? Já vi que quase todo mundo respondeu, certo? E isso é importante para entender o problema. O problema é o seguinte. Quando eu faço a cromatografia, eu não vejo nenhuma distância. Eu vejo tempo quando o meu componente sai da coluna. Eu vejo tempo morte, então eu separo o componente, espero até eu vejo o sinal de meu detector. Este sinal, porque há algumas componentes que não absorvida, às vezes o solvente sai da coluna. Por exemplo, eu uso mistura de solvente etanol e água, e a coluna foi preenchida com solvente etanol puro, por exemplo. Quando essa mistura sai da coluna, às vezes eles saem mais rápido do que analito, eu registro o tempo de saída, não é distância. E depois, o meu componente também sai fora da coluna. E, de novo, eu registro o tempo. Tempo 0, por exemplo, e tempo 1. E o problema agora, como eu posso determinar... Eu não entendo. Como eu posso determinar a distância, essa sigma que eu preciso? Porque eu preciso de distância de altura entre da coluna para um prato teórico. E para determinar essa distância, a única coisa que tem que lembrar qual é tempo, como podemos juntar o tempo e distância. Porque temos velocidade, temos este tempo que o componente sai da coluna, depende da velocidade de solvente que passa entre da coluna. A única coisa que a solvente, às vezes, fazemos medidas em mililitros. Por exemplo, velocidade 10 mililitros para um minuto, certo? Mas velocidade mililitros para um minuto não é coisa boa, porque isso é velocidade de volume. A precisa velocidade
na distância que o solvente passa. Então, temos uma coluna e precisa velocidade linear. Qual distância de solvente vai passar entre da coluna? E claro que a distância linear podemos determinar usando de volume, diâmetro de coluna e várias coisas que já tem no equipamento. Ou podemos ver, por exemplo, quando o meu componente sai, eu vou saber o tamanho de coluna e, com certeza, se eu sei o comprimento da coluna e eu sei o tempo que passa meu solvente, eu posso determinar velocidade linear. É exatamente o que eu preciso, velocidade linear. Por quê? Porque depois de velocidade eu posso calcular uma distância. E essa parte que eu não expliquei muito bem na aula passada. Então, essa sigma é altura de coluna, mas não fazemos medida de altura de coluna, fazemos medida de tempo. Então, eu posso determinar este W usando o tempo, usando a minha cromatografia que eu vejo no variações ou no parâmetro de tempo. E para ligar estes dois parâmetros, eu posso usar esta fórmula que eu escrevi aqui para baixo. Então, sigma, a distância que eu preciso, dividir, e L para TR é velocidade. Distância para tempo é velocidade. Então, vejo velocidade e eu tenho sigma, então eu posso determinar esta sigma, que para entender a diferença entre sigma e sigma de distância e sigma de tempo, ou unidade de distância e unidade de tempo, eu uso outro parâmetro que se chama R pequeno, R, no quadrado. Então, se R iguais de sigma, mas no unidade de tempo, eu devo usar esta fórmula que é escrita aqui, e então eu posso substituir, eu posso determinar sigma no unidade de milímetros, eu posso descobrir, calcular essa sigma no milímetros, então vou usar essa fórmula, sigma à esquerda, R para a direita, e agora, por que temos L, W e 4? Como essas, eu lembro que eu escrevi, mas, não vejo, ok. Por que eu tenho agora 4 e W? Porque você lembra, sigma e R é a mesma coisa, mas na velocidade e no tempo. No distância, desculpa, e no tempo. Eu preciso sigma, mas mais fácil fazer medidas para o base. Se eu vou usar essas medidas no base do pico, eles mais alta, mais fácil de determinar. Eu teve pensar, obrigado de a forma de curva de gaussiana, eu sei que sigma iguais a 2 vezes menor do que metade de largura de pico no base. Esta correlações eu tenho porque eu sei que a fórmula de curva é gaussiana. Então, no base, a base de curva 2 vezes maior do que sigma. A base de curva 4 vezes maior do que 2 sigmas, certo? Então, se eu posso determinar o base, eu vou receber 4 sigmas. Então, eu vou usar esta Vladimir, dividir para 4. Dividir para 4 é sigma. Fala. na fórmula da esquerda, a primeira fórmula inferior da esquerda. Essa? Não, a primeira, a inferior, a de baixo.
Que é o T. Não, tá certo o slide. É essa T igual a sigma. Aí eu não entendi. Entendo. T. L. Esse não é T, ok, eu entendi. Essa R Uhum. pequeno, eu tentei escrever esse R, porque R Ah, é grande, um R minúsculo, né? R minúsculo, sim, mas Ah, isso não tá. é Beleza. importante. R minúsculo é R é o tempo, e o tempo é distância. Uhum. Lembro que o tempo, Sim, sim. velocidade na distância, isso é a ideia. Então, porque eu tenho que usar o tempo, além de distância, Uhum. este R é tempo, mas juntar com distância que eu deve determinar. Para mim, a minha fórmula precisa da distância, eu preciso receber unidade no milímetros. Mas na cromatografia eu tenho tempo, não tenho milímetros. Então, para Uhum. transformar tempo para milímetros, tem que usar o tempo de retenção e L, que é velocidade de solvente, que é Uhum. sempre velocidade no coluna iguais, porque começa a cromatografia e você manter essa velocidade. E para determinar qual é a velocidade, você determina TR, o tempo de retenção, e a distância de coluna. L dividir para tempo de retenção é velocidade, certo? Ok. Então, velocidade é a mesma velocidade para qualquer objeto. Então, velocidade, eu tenho essa velocidade e agora eu determino essa distância, a altura de um prato teórico, sigma, numa unidade de milímetros, numa unidade de distância. E quanto é importante que você vai entender esse W4, porque eu pego o tempo no Ah, base. Vladimir, desculpa. É Uhum. rapidinho. Fala. Então, o L sobre o tempo de retenção, ele é igual ao W, é isso? Ou não? Não. Ah, tá. Agora eu entendi. Uhum. Se você vai transformar este sigma, você vai, você vai colocar aqui todos os L's, e agora você substituir sigma, porque é sigma, agora sigma é necessário para Uhum. determinar. Mas o sigma, 4 vezes menor do que W. Sim, Então, entendi. entendeu? Em W para 4 é que precisam para determinar. Ok, e agora, por este motivo, a verdadeira fórmula que mais fácil de usar não é a fórmula que eu mostrei aqui, porque essa fórmula em cima, com quadrado, é muito difícil para entender a distância de sigma entre da coluna ou na saída, porque você não viu distância, você viu o tempo. A fórmula real que usa, na verdade, essa fórmula que eu mostro aqui. Então, tamanho de coluna, largura de pico no base, dividir na 16 e tempo de retenção no quadrado. Esta largura no pico no base já temos essa H, você lembra? H, de novo, H é milímetro, milímetros. Então, agora temos TR no tempo e W também no tempo. Este W já temos no tempo. Tempo no quadrado, tempo no quadrado. Cortamos unidade, temos L, que é distância. Entendeu? E essa fórmula usa para determinar a altura de um prato teórico no dados experimentais. E então, se eu tenho altura de um prato teórico, eu posso calcular números de pratos teóricos na uma coluna
que eu comprei números de pratos teóricos, é TR no quadrado dividir para W, no quadrado 16. Por que números de pratos teóricos? Primeira fórmula à esquerda. Essa primeira fórmula. Números de pratos teóricos iguais comprimento da coluna dividir para a altura de um prato teórico. É claro que mais fina um prato teórico, mais número de pratos teóricos eu posso colocar entre uma coluna. Então, eu posso determinar número de pratos teóricos e agora você aplica nesta fórmula N, L dividir para H, você vai cortar L e receber essa fórmula final. Certo? Então, TR, tempo de resolução, W, o tempo, não é largura no distância, o tempo de pico, o tempo de aqui, por exemplo, tempo 0, tempo 2 e tempo 2 menos W para 2 e mais W. Ok, eu já não posso escrever. Então, menos tempo do metade de pico e mais tempo de metade de pico que você pode ver na sua cromatografia. Porque, de novo, cromatografia você sempre vai ver com a escala do tempo. Ok. Então, essa fórmula. E agora vamos falar sobre este gráfico. O gráfico vamos agora pensar por que colunas têm diferentes tempos de retenção de componentes. Com certeza você entende que o tempo de retenção depende do propriedade química de componente. Mas no mesmo propriedade química de componente, ou analito, eu posso pegar no vários tipos de colunas. Eu vou receber várias altura de um prato teórico. Às vezes, na literatura, você pode ver essa frase HETP, é a altura de um prato teórico. Alguns livros têm essa abreviação, esses caracteres, esse título, mas a maioria tem só H. Então, H pode mudar, depende da propriedade da coluna. E por exemplo, é difícil, não, como eu já disse, não tem teoria que pode prever qual será a altura de um prato teórico para a coluna que eu tenho, por exemplo, 10 milímetros ou 10 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e sílica gel, por exemplo, com tamanho de partículas 5 milímetros. O gás que passa entre a coluna, por exemplo, argono ou acetonitrilo, não pode prever ou calcular o resultado de separação. Isso é problema de todos os tipos de cromatografia, todas as fórmulas empíricas. Eu vou repetir de novo. Porque a propriedade é muito complexa. Propriedade de solvente, velocidade de migração ao analito. E as pessoas começam a pesquisar parâmetros que determinam a propriedade da coluna. Qual é a coluna melhor? O que é condições melhor para experimentar, para pesquisar, para fazer a cromatografia? E todas as pesquisas, na verdade, foi feito para a cromatografia gasosa, porque a cromatografia gasosa é muito mais
simples do que cromatografia na fase líquida. Cromatografia líquida. Porque não tem interações fortes entre gás e gás que usa como fase móvel para cromatografia gasosa e fase sólida. Maioria interações entre analito e fase de coluna. E por isso não precisam pensar sobre interações solvente com coluna, analito com solvente, muito mais fácil. Então, todas as pesquisas foram feitas antigamente com a cromatografia gasosa. E uma fórmula empírica, de novo, foi desenvolvida, aqui eu mostro essa fórmula, para a cromatografia gasosa, e essa fórmula mostra vários tipos de parâmetros que você pode mudar para a cromatografia. Por exemplo, o parâmetro U é velocidade de solvente. Então, H aumenta com velocidade de solvente. E, no mesmo tempo, mesmo U tem outra velocidade de solvente. Não, quero dizer, mesma velocidade de solvente, ou mesma velocidade de gás, mas um parâmetro eu tenho que dividir para a velocidade de solvente, outro parâmetro eu tenho que multiplicar para a velocidade de solvente. Essa fórmula tem 3 componentes, você pode ver. Um parâmetro A, outro parâmetro B e terceiro parâmetro C. 3 parâmetros. Um parâmetro não depende da velocidade de solvente. E outros 2 dependem. E um parâmetro B e parâmetro C, essa dependência é diferente. Parâmetro B, não, vou falar o seguinte, o H melhora ou diminui se U aumenta, U é velocidade, porque B vai dividir para U, B é constante, se eu vou aumentar a velocidade de gás, esta parte de fórmula vai diminuir, e o que é melhor para H? Você lembra? Menos altura de H é melhor. Então, este parâmetro B é bom para a velocidade alta de gás móvel, de fase móvel. Mas, no mesmo tempo, tem alguns parâmetros, qualquer parâmetro que, contrário, se a velocidade de gás ou fase móvel aumenta, outra parte de fórmula que tem coeficiente C, ele também aumenta, que tem influência negativa para o H, porque H aumenta com velocidade. Então, tem balanço de 2 parâmetros. E vamos ver este gráfico, por que pessoas pensam sobre 2 parâmetros, ou 3 parâmetros, A, B e C. Porque, experimentalmente, eles vejam esta característica de cromatografia gasosa, que esse gráfico, que eu tenho velocidade de gás que passa entre da coluna, você pode ver de novo velocidade linear, que eu já falamos, lembra? Porque a velocidade precisa linear, não é volumar. A velocidade de gás que passa entre da coluna, e tem um parâmetro que altura de um prato teórico. Então, vamos pensar sobre, por exemplo, esta primeira curva. Essa primeira curva em cima é curva de uma coluna que tem partículas de adsorvente, a coluna sempre tem adsorvente, certo? E estas partículas têm tamanho 0,6, 0,8 milímetros.
essa coluna que temos 0,6, 0,8 milímetros de partículas. E o que acontece com velocidade muito baixa? Se velocidade menos do que 2 centímetros para segundo, 2 centímetros por segundo, 2 centímetros, para esta coluna, temos a altura de um prato teórico 0,15 centímetros. Então, um prato teórico tem altura 1,5 milímetros, certo? Se eu vou aumentar a velocidade de gás, fase móvel, até 5 centímetros por segundo, eu posso receber menor altura de um prato teórico. Foi 1,5 milímetro e vou baixar até, por exemplo, 1,2 milímetro. É melhor, vou repetir de novo, menor altura de um prato teórico, mais número de pratos teóricos eu posso colocar na coluna, melhor separação. Então, parece que velocidade 5 centímetros para segundo é melhor do que 2 ou 3 centímetros para segundo. Pode pensar sobre volume. 5 ml para segundo melhor do que 3 ml para essa coluna. Mas o que acontece depois? Se eu vou aumentar mais velocidade de gás, até 10 ou 15 ou 20 mililitros, por exemplo, para segundo, para pensar melhor do que distância, eu vou de novo baixar a efetividade da coluna. Eu vou aumentar a altura de um prato teórico até 1,7 milímetro. Parece que existe uma velocidade optimal para essa coluna para separar o componente. E exatamente por este motivo, temos duas faixas, duas partes de somas da fórmula que determina a altura de um prato teórico. Fala. Como é que você consegue controlar essa velocidade linear? Por exemplo, aí, nesse caso, os 5 centímetros por segundo é melhor, né? Se a gente ou aumentar ou diminuir. Exato. Controlar é fácil, não é muito fácil, na verdade. Eu vou mostrar depois como controlar a velocidade, mas se você controla a velocidade de gás, existe condições optimais. 5 melhor do que 3 e melhor do que 15 ou 20 para a qualidade de coluna, para diminuir a altura de um prato teórico. Então, você melhora seletividade ou efetividade da coluna. Mas isso só para algumas partículas. E para usar, para não entender, mas só para empiricamente usar essa fórmula, eu tenho que colocar os dois coeficientes U, dois velocidade para baixo, para dividir, um coeficiente dividir para B, outro coeficiente multiplica para U. Para B dividir para U e C multiplica para U. Então, você pode ver, não vamos pensar agora qual o coeficiente. Esta fórmula, se eu aumento muito U, este coeficiente tem mais influência do que B. O B fica muito pequeno e não mais influenciar para H, mas, contrário, C aumenta e tem mais influência para H.
Então, esta fórmula exatamente mostra o problema. Que tem óptimo de velocidade. Não, agora não vamos pensar por que pesquisadores que fazem esta pesquisa não sabiam o que é C, A e M. Ele via essas correlações. Mas agora vamos pensar outra coisa. O que vai acontecer na mesma coluna, com a mesma velocidade, se eu diminuir tamanho de partículas? Eu vou começar 0,6, depois 0,4, 3, 0,02. E claro que eu aumento a efetividade da coluna. Você pode ver que qualquer velocidade da coluna que tem partículas menor, com tamanho menor, sempre tem menos a altura de um prato teórico. Tem, por exemplo, aqui 0,5 milímetros, certo? De altura um prato teórico. Lembra, para melhor condições, temos aqui 0,2 milímetros. Então, menos tamanho de partículas, melhor para nós. Qualquer velocidade. Então, esta característica não depende da velocidade de solvente ou da velocidade de gás. Por isso, este tamanho de partículas colocam aqui no parâmetro A, ou A. Este parâmetro A, no português A, B, C, sim. Este parâmetro caracteriza tamanho e geometria de partículas, mas agora vamos falar sobre tamanho. Então, o parâmetro A sempre menor tamanho de partículas, a melhor propriedade da coluna. Agora você pode ver uma tendência, claro que a tendência para preparar colunas com menor tamanho de partículas, certo? Menor tamanho de partículas, menor altura de um prato teórico, mais número de pratos teóricos eu posso colocar na uma coluna. Ok. E outra coisa interessante que vamos ver também, para menos tamanho de partículas, tamanho de partículas, temos menos mudança de propriedade da coluna com velocidade. Isso também você pode ver. Para partículas maiores, essa mudança é bastante grande. Mas para partículas pequenas, mudança pequena, só no começo. No começo temos a maior altura de um prato teórico e depois algumas velocidades, por exemplo, depois de 6 ml para segundo, né, temos iguais a propriedade da coluna. Isso também é muito importante. Ok, esse é o primeiro parâmetro que esta fórmula, que foi a primeira fórmula que foi desenvolvida e proposta, e esta fórmula se chama Van Deemter Equation, equações de Van Deemter. Ele é holandês e por isso não é Deemter, mas Van Deemter. Esta fórmula usa até agora, e agora essa fórmula foi desenvolvida mais para entender esses parâmetros A, B e C. E eu vou mostrar esses parâmetros para você nesta fórmula de física química. Não é necessário lembrar esses parâmetros, não vamos usar eles. Isso é para entender por que tem este tipo de parâmetros, porque tem A, B e C. Então, primeiro é parâmetro A, nessa fórmula Van Deemter. Este parâmetro é parâmetro de partículas. Este parâmetro depende do tamanho de partículas diâmetro de partículas, e coeficiente alfa
que na verdade é característica geometria de partículas, porque a geometria de partículas esférica, para partículas esféricas, alfa iguais 1. Para esféricas, alfa iguais 1. Para outro tipo de formato de partículas, alfa vai aumentar. Quadrados, e claro que não existe este quadrados, mas no ideal, se alfa iguais 1, temos 2, multiplica para diâmetro de partículas, este parâmetro A que depende da propriedade de partículas. Outro parâmetro que temos parâmetro B, não, B em cima, desculpa, B em cima, sem U. Porque tem parâmetro que melhora com velocidade de solvente, velocidade de gás. E tem terceiro parâmetro C, que contrário, piorar se a velocidade de gás aumenta. Este parâmetro D tem também dois tipos os coeficientes. Então, dm, difusão, coeficiente de difusão de fase móvel. Coeficiente de difusão de fase móvel. Significa como fácil o fase móvel passa entre do adsorvente. O coeficiente de difusão é tipo com qual velocidade o gás, o fase móvel, pode passar entre de fase sólida. E claro que maior velocidade de gás de fase móvel passa entre de fase sólida, ele vai trazer mais rápido o componente, o analito. Então, se eu vou aumentar velocidade de gás, me desculpa um segundo, eu tenho que parar. Bom. Um segundo, por favor. Certo, vamos continuar. Ok, então, se difusão muito rápido, esta velocidade de o gás, velocidade não influi muito na propriedade de fase cromatográfica. E por isso este coeficiente B determina o difusão de componente entre fase sólida. E tem outro parâmetro, parâmetro C, é a soma de vários tipos de influência, vários tipos de propriedade da coluna. Primeiro, colunas modernas não é necessário ter fase sólida, ou não necessário ter adsorvente. Ele pode ter um tipo de camada de adsorvente na superfície de coluna. Aqui eu vou mostrar essa coluna, e na superfície de coluna pode ser uma camada fina de adsorvente. E este DF é thickness ou largura de este filme. Mas para entender esta largura, eu vou explicar por que largura largura, cadê este DF? Aqui. Por que precisa mais de largura de filme? E aqui, e outro coeficiente que se chama diffusion coefficient of the solid phase.
coeficiente de difusão no fase sólida. Agora, você pode ver que coeficiente de difusão, componente em fase móvel, em cima da fórmula, e difusão aqui no fase móvel e no fase sólida, embaixo da fórmula. Este coeficiente tem outro nome, se chama resistência para difusão. Maior difusão, menor resistência para difusão. Por que estes dois parâmetros vamos entender um pouco para frente, mas você pode ver o seguinte: se o filme muito fino na superfície, o componente de analito vai chegar e sair no filme mais rápido, certo? Se eles vai e sair rápido, é melhor no processo de fusão, é melhor do processo de separação. Se eles vai chegar no fase sólida e ficar no fase sólida muito longo tempo, o processo será mais devagar. Então, por isso, temos este diâmetro de filme, o camada diâmetro, na fórmula para determinar a altura de um prato teórico. Porque se o componente entra na fase sólida, fica na fase sólida muito tempo, a velocidade de gás muito alta, é claro que gás vai passar e o componente vai ficar no absorvente. E então, a altura de um prato teórico vai aumentar, que é negativo. Então, precisa camada muito fina ou velocidade de absorção ou desorção muito rápida. Então, essa fórmula de física química para ter um coeficiente para substituir de outros coeficientes, não ajuda e não usa, na verdade, para a cromatografia, mas usa para entender qual é o parâmetro, por que tem esta fórmula, não tem outra fórmula. E para entender melhor para cada coeficiente na fórmulas, vamos ver o passo a passo cada parte desta fórmula. Então, as equações Van Deemter empíricas, muito importante, tem parâmetro A, que depende da propriedade do absorvente, se chama estes parâmetros no inglês multiple pass term. Eu vou explicar por que este parâmetro, por que esta frase usa multiple pass term. Parâmetro que depende só com propriedade de absorvente. Tem outro parâmetro B, que determina a propriedade de difusão, determina difusão, coeficiente de difusão. No inglês, essa difusão se chama Longitudinal Diffusion Coefficient. Vou ver por que de novo, porque no difusão não é no volume, mas no dimensão, no algumas dimensão que é importante para nós. E tem outro parâmetro que se chama C, resistência para transferência de massa. A, multiple pass term, longitudinal diffusion coefficient B, e resistência para transferir a massa. Isso é para a cromatografia líquida, que temos 3 parâmetros. Para a cromatografia gasosa, a fórmula é um pouco mais simples, que tem na cromatografia gasosa moderna, não tem este coeficiente A. Na verdade tem, mas ele é muito pequeno, ele não tem influência, por isso não tem na fórmula. Ainda temos coeficiente B e 2 coeficientes C, que é resistência de difusão para a fase sólida e resistência de difusão para a fase móvel, 2 resistências. O que é isso? Vamos ver para frente. Vladimir, Sim. Então essa fórmula, a primeira, ela serve para qual tipo de cromatografia?
Para cromatografia líquida. Ah, Na tá. verdade, esta fórmula primeira para qualquer cromatografias. Tá bom. Mas coeficiente A para cromatografia gasosa moderna, eu vou falar para frente um pouco mais sobre isso, muito pequeno se falamos sobre cromatografia moderna, se chama cromatografia nas colunas capilares. Entendi. Por isso, não usam mais para determinar a altura de um prato teórico. Beleza. Obrigado. Quero repetir, não, esta fórmula não usa para determinar a altura de um prato teórico. Para determinar, usam fórmulas que eu mostrei antigamente, aqui, essas fórmulas. Esta fórmula de Van Demter, desculpa, ela usa para escolher parâmetros de experimentos certos para melhorar a propriedade da coluna. Porque você tem que escolher alguns parâmetros. Velocidade de gás, tamanho de partículas, tamanho de colunas e temperatura de colunas. E você tem que entender como estes parâmetros vai... Ou você quer comprar uma coluna, você tem que entender qual parâmetros você vai precisar. Entendi. Ok? E agora o vídeo vai explicar cada termo, termo A, agora, longitudinal diffusion, alguns livros que foi feito, que é escrito no inglês, usa outro parâmetro para esses A, eddy diffusion. Eddy é o nome de pessoas que descobrem por que isso acontece. Eddy diffusion e iguais na literatura internacional, multiple pass term. Multiple pass é muito fácil para entender. Você vai ver, assista o vídeo e você com certeza vai entender. Agora vou colocar esse vídeo para você. Eu acho que todo mundo entendeu que se tenho analito que vai passar entre da coluna, eu coloco o meu analito em cima da coluna, e se coluna preenchida com absorvente, o meu analito vai passar para vários passos entre vários componentes, e isso é caótico, ele pode passar qualquer jeito para qualquer passagem. E porque essas várias passagens, algumas moléculas que pega passagem mais rápida, vai sair antes do que outras moléculas. Outras moléculas vai passar outras passagens e outras. E já temos esta curva de distribuição gaussiana, porque a pessoa sempre pensa, por que gaussiana? Exatamente por este motivo. Algumas moléculas passam para uma passagem mais longa, outra mais rápida, e claro que a maioria de moléculas pegam passagem comum, na média de todas as variações de passagens. E por isso tem essa forma de curva na saída de curva cromatográfica. E exatamente para este motivo, este parâmetro A não depende da velocidade do solvente. Ele depende da propriedade de adsorvente, tamanho de adsorvente, caráter, geometria de adsorvente, a densidade da coluna, em vários outros tipos. Não depende da propriedade da velocidade do solvente que passa.
Mas, com certeza, agora você pensa, se tamanho de partículas muito pequenos, e com certeza essa diferença de passos à distância que partículas que analito passa, vai diminuir e você vai receber o pico muito mais fino, porque partículas pequenas e variações de passagem muito menor do que com partículas grandes, certo? Exatamente por este motivo, na fórmula, temos diâmetro de partículas e este coeficiente, geometria de partículas. Menos diâmetro de partículas, linearmente diminui a altura de um prato teórico, se outros parâmetros iguais. 2 vezes menos diâmetro de partículas, 2 vezes melhor ou menor a altura de um prato teórico. Certo aqui? Ok. Se partículas não esféricas, o alfa vai aumentar e para qualquer outra forma de partículas, alfa será maior do que 1 e H vai aumentar também com partículas não esféricas. Por isso, na cromatografia modernas, todo mundo tenta usar partículas esféricas. Ok, vamos para frente. E neste gráfico eu mostro cada parâmetro, que tipo de tem influência de cada parâmetro. Então, o parâmetro A é de diffusion ou multipass diffusion coefficient. Parâmetro A, temos aqui violeta, e aqui parâmetro A. Este parâmetro A não depende do velocidade de solvente. E ele sempre iguais com várias velocidades e depende da propriedade da coluna. Uma coluna tem um parâmetro A, outra coluna tem outro parâmetro A. E pelo menos unidade que podemos usar, por exemplo, 1,5 milímetro, que é parte de este parâmetro A, em total na nossa fórmula. Então, para este gráfico, tem 1,5 milímetros de altura de coluna. Todos os parâmetros, no final, vamos chegar para altura, no milímetros. Então, parâmetro A, não podemos chegar a H menor do que 1,5, porque parâmetro A já 1,5. Para essa coluna, não determina a velocidade. Velocidade não tem nenhuma influência. Certo, vamos para frente. Outro parâmetro, longitudinal diffusion term, coeficiente. Este parâmetro também você vai entender, depois você vai ver o vídeo. Esse é o parâmetro B, né? Isso é parâmetro B, exato. Então, a ideia é a seguinte: se vamos imaginar que não temos fluxo entre da coluna cromatográfica, o fluxo zero, parou até zero, certo? Aqui. Zero. Mas ainda temos difusão. O nosso analito, sem fluxo ou com fluxo, eles difusam entre nosso sistema. E esse sistema tem solvente e temos fase sólida. Ele tem que difusar ou difusir, não sei. Ok, mas você entende. Vocês entendem. Ele tem que passar entre fases líquido e sólido. Essa difusão, a velocidade dessa difusão determina geometria de pico.
Se difusão muito alta, difusão de moléculas entre essa nossa mistura, muito alta, muito rápida, o pico vai sair grosso, ou vai ter largura alta. Se difusão pequeno, velocidade de difusão pequeno, o pico vai sair fino. E agora sobre velocidade. Agora, certo, se o componente fica entre da coluna menos tempo, eles não têm suficiente tempo para difusão. Então, é claro que se vamos aumentar o tempo a velocidade de gás, de processo de separação, o componente não vai ter tempo para difusão e vai sair na coluna fina. Por isso, este coeficiente B, que é difusão, depende, contrário de velocidade de gás. Vamos aumentar a velocidade de gás, vamos melhorar este parâmetro, segundo parâmetro no cromatografia, na cromatografia. Vamos. O Vladimir, se a difusão for grande, o pico ele é maior? Maior, exato. Tá. Difusão é grande, o pico é maior. Maior Entendi. significa na largura, Uhum. não na altura, ok? Entendi. Vamos ver de novo. Então, aqui velocidade normal, flow rate. E todas as moléculas ficam pelo menos perto. Mas agora param moléculas, param o fluxo e, infelizmente, o volume, essas moléculas continuam a difundir e aumentam o tamanho. E esse tamanho é pico, o nosso pico. A maioria das moléculas ficam no centro, mas algumas vai sair para fora e você pode ver, o pico aumenta sempre, aumenta. Deixa eu ver aqui. E agora este pico tem este tamanho. Ele vai sair muito largo da coluna. Então, menos velocidade da coluna, mais largo o pico, pico mais grande largura. Este coeficiente B é difusão de moléculas entre da coluna. E esta difusão, vou mostrar para você, este DM, difusão de componente no fase móvel. Você pode me perguntar, por que tem coeficiente de difusão no fase móvel? Temos os dois, sólidos e móveis. Porque as moléculas têm difusão no fase móvel, no líquido, muito maior do que difusão no fase sólido. Então, no fato, tem os dois, porque tem fase cromatográfica. Mas difusão no fase sólido, muito devagar, muito menos do que difusão no fase móvel. Então, esta fórmula determina a difusão de moléculas no fase líquido. Ok, este coeficiente é fácil de determinar. Então, você pode pegar o solvente que você gosta, que tem menos difusão de seu analito, menos velocidade de difusão é melhor para você. E agora você pode ver por que essa difusão longitudinal, o que significa. Para nós, vou voltar aqui. Para mim, é importante difusão entre da coluna. Eu vou determinar difusão de moléculas aos dois lados. Em cima e embaixo, para mim, não é importante. Para mim, importante é velocidade que moléculas têm os dois lados de colunas. Por isso, essa difusão eu tenho que determinar. Velocidade, qual velocidade de molécula sai da metade
do pico. Aqui. Essa velocidade de esquerda e a direita. Ok, certo. E vamos para frente. E agora a fórmula. Então, como a velocidade de solvente aumenta, sempre aumentam esses coeficiente B dividir para U. Aqui, laranja ou amarela, a linha laranja ou amarela. Se velocidade é muito baixa, velocidade, por exemplo, 1 mililitro para 1 minuto, a altura de um prato teórico, 10 milímetros. E se velocidade, por exemplo, 80 mililitros para 1 minuto, a altura de um prato teórico, 0,5 milímetros. Então, com certeza, esse parâmetro requer alta velocidade e não tem limite. Maior velocidade, melhor para ter esse parâmetro menos e menos altura de um prato teórico, que é certo, muito bom. Mas, infelizmente, tem outro parâmetro que se chama, de novo, resistência para a transferência de massas, resistência. Este parâmetro também podemos ver aqui no vídeo. Então, o nosso componente passa, mas ele vai entrar ou encontrar com fase sólida, certo? E como eu já disse, fase sólida tem difusão muito menor do que no fase líquida. E, por isso, se velocidade muito alta, o que vai acontecer? Então, velocidade pequena, quase todas as moléculas têm velocidade de migração iguais. E largura de pico não é muito grande. Aqui. O nosso pico aqui. Porque eles passam bastante rápido. Eles absorvem para absorvente e desorbam iguais. Mas, se vou aumentar a velocidade de fase gasosa, desorção de processo mais longo tempo e algumas moléculas vai ficar no absorvente e outra vai passar porque eles não vão encontrar esse absorvente. Algumas moléculas passam porque eles não encontram e outras vai passar porque não encontram. Claro que na coluna alguma coisa vai acontecer que todos vão encontrar absorvente, mas isso é a ideia. Por isso falamos sobre resistência. Se difusão entre fase sólida muito devagar, os analitos vai ficar muito tempo na coluna. E então agora contrária, precisa de difusão muito mais rápida, se resistência menor para difusão, os analitos vai passar juntos fora da coluna. E por este motivo, exatamente na fórmula que vejam, aqui temos o nosso mass transfer term, aqui C, violeta, cadê? Aqui. Com velocidade, se aumenta a velocidade de U, sempre aumenta esta terceira parte da fórmula, que tem dois coeficientes. Agora já temos dois coeficientes, CS e CM. Resistência para transferência da massa de fase sólida e resistência de transferência da massa na fase móvel. Os dois. Agora é contrário, porque resistência é 1 dividir para difusão.
dividir para difusão na fase sólida, SS. Mas eu já disse que difusão na fase sólida mais devagar. Então, se mais devagar, S maior do que CS maior do que CM. E então, infelizmente, coluna tem vários absorventes, elas preenchidas como absorventes. Então, estes parâmetros muito importante difusão e ele infelizmente aumenta a largura de picos e limita a nossa velocidade de separação. E agora, se vamos combinar estes três parâmetros, A, B e C, vamos receber essa nossa curva, que vocês já viram, esta curva, que significa que a efetividade ou a altura de um prato teórico depende de três parâmetros. Na velocidade pequena, ela muito grande por motivo de coeficiente B. Depois, ela chega até óptimo, que determina o parâmetro A e mais dois outros parâmetros, e depois aumenta de novo se o parâmetro C determina de altura. Se, por exemplo, o ângulo de parâmetro C menor, esta parte de curva vai também passar menor. Então, nossa ideia é diminuir dependência de C, certo? Diminuir de terceiro parâmetro de resistência de coluna cromatográfica, que agora, não é agora, a tendência moderna na cromatografia líquida e gasosa, diminuir parâmetro C e fazer a separação mais rápido, porque a separação mais rápido é bom, mas processo mais rápido, e também o H não vai aumentar muito, o coeficiente H não vai aumentar. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu acho que podemos parar agora, vou ver, tenho só um slide para repetir. Então, para a cromatografia líquida, temos três parâmetros, A, B e C, porque para a cromatografia líquida usam colunas preenchidas com adsorvente. Para a cromatografia gasosa moderna, não usa mais colunas preenchidas com adsorvente, usam colunas capilares que têm a absorvente no dois lados de colunas, no parente da colunas, parentes da colunas. Por isso, não temos este coeficiente A. E temos dois coeficientes, duas partes da fórmula. B, dividir para U. C, no fase sólida, resistência para difusão na fase sólida e resistência de difusão na fase móvel, que aumentam esse coeficiente com velocidade. E neste gráfico, você pode ver que, na verdade, para pequenas partículas, influência da parâmetro C diminui. Como já mostrei para você, para a partícula 0,1, o graus de aumentação de altura de um prato teórico muito menor do que para partículas grandes. E isso é fácil para entender, porque lembra essa resistência para difusão. Se eu tenho partículas pequenas e grandes, quando meu analito passa para partículas grandes, ela vai ficar muito tempo, esta partícula, até vai sair da partícula e vai continuar o movimento. E essa resistência para partículas grandes também é grande.
Se partícula pequena, com mesma resistência, mas partícula pequena, ele vai sair fora da partícula mais rápido, e por isso este coeficiente é muito menor, a influência deste coeficiente é muito menor do que partículas grandes. E exatamente por este motivo, tem a tendência para usar colunas com partículas menores, não só porque as menores partículas têm coeficiente A menor, porque isso também é importante, mas por motivo de, para partículas menores, tem menos dependência de velocidade. Qualidade de coluna não aumenta com velocidade de cromatografia, de velocidade de processo cromatográfico. Ok, vou parar para hoje. Certo? Ok, para a próxima vez vamos continuar e eu vou colocar no internet de novo a nossa aula. Se você vai ter dúvidas, depois você vai assistir esta aula, me pergunta no começo ou depois no processo de aula, porque quero dizer que para entender essa teoria não é coisa fácil. A prática é muito mais fácil, mas a prática é baseada na teoria.